Olá, meus amigos e minhas amigas, meu nome é Breno Dores, eu sou tabelião e professor de Direito Empresarial e esse é o seu canal do Tabelião. Nós estamos fazendo vídeos a respeito de falência e recuperação de empresas. Na aula passada, nós falamos sobre a fase inicial da recuperação judicial, a famosa fase postulatória. E hoje nós entraremos no estudo da fase de deliberação. Você não pode perder as considerações a respeito deste assunto. Não saia daí! No ano passado, portanto, em 2019, todos nós fomos surpreendidos com a notícia de que a maior empreiteira do Brasil, a Odebrecht, pediu recuperação judicial. Algo em torno de 100 bilhões de reais em dívidas. A maior recuperação judicial da história do direito brasileiro. E naquele contexto, no ano passado, nós tivemos o pedido, obviamente feito por uma petição inicial, e o despacho de processamento, que dá fim à fase postulatória. Agora, em outubro de 2020, nós temos também a notícia de que houve a homologação do plano de recuperação judicial. Então, nós vemos nitidamente nesse contexto que houve termo fim, portanto, à fase de deliberação. E com isso, eu convoco os senhores a raciocinarem a respeito da linha do tempo da recuperação judicial. A recuperação judicial, no caso simbólico da Odebrecht, começou com a petição inicial, a fase postulatória, portanto, começa com a petição inicial, se encerra com o despacho de processamento. Nós falamos tudo isso na aula passada. Convido os senhores a assistirem o vídeo anterior a esse que nós estamos falando agora. Depois do despacho de processamento, e ressalto mais uma vez que não é um despacho de concessão da recuperação judicial, portanto é um despacho que dá a possibilidade de se conseguir a recuperação judicial, nós temos o início da fase de deliberação, onde os credores, juntamente com o devedor, tentarão encontrar um ponto comum a respeito de suas dívidas. E se ao final e ao cabo desta fase de deliberação, credor e devedor entrarem em consenso, haverá a homologação do plano de recuperação judicial. É esse caminho que nós veremos na aula de hoje. Ressalto uma vez mais que o plano de recuperação judicial é o coração da própria ação de recuperação. Então, os senhores, como juristas, devem se atentar muito para este ponto que é o cerne de nossa recuperação judicial. E tomando como ponto de partida da fase de deliberação este despacho de processamento, e não despacho de concessão, conforme eu já expliquei um pouco antes, nós temos que o juiz, neste despacho, nomeará o administrador judicial. O administrador judicial não atuará com a mesma contundência quanto o administrador judicial da ação de falência, mas ele funciona como os olhos e os ouvidos do juiz. Ele acompanha a gestão da empresa. E dois, o segundo item que faz parte do despacho de processamento é que o juiz dispensa o devedor empresário da apresentação de certidões negativas de débitos para o exercício de suas atividades corriqueiras, com exceção da contratação com o poder público. E ainda, determina a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor empresário pelo período de 180 dias. É a chamada stay period. Período em que todas as ações ficam congeladas. Isso é muito importante que os senhores tenham em mente, porque este é um dos favores legais mais importantes que se pode conceder a esse devedor empresário. Em outras palavras, os credores são convocados a sentarem em uma mesa de negociações com o devedor empresário para negociar a melhor forma do pagamento dos débitos. Há ainda a necessidade de que o Ministério Público e as fazendas públicas federal, estadual e municipais fiquem sabendo deste despacho de processamento. E, por fim, há ainda a necessidade de que o devedor empresário faça uma prestação de contas mensal de tudo o que está ocorrendo aí. Uma observação importante é que o administrador dessa empresa continua sendo o devedor empresário. Não é como ocorre lá na ação de falência,
quando, uma vez decretada a falência, o devedor é retirado da gestão da empresa, da massa falida, e assume o administrador judicial. Então, corre em paralelo a atuação do devedor empresário juntamente com a função exercida pelo administrador judicial. É importante destacar que, da publicação do despacho de processamento, abre-se o prazo improrrogável de 60 dias para que o devedor apresente um plano de recuperação judicial. A não apresentação desse plano implica que a recuperação judicial se convole, linguagem da lei, se convole em falência, que a recuperação judicial se transforme em falência. O plano de recuperação judicial é o coração da ação de recuperação judicial e é necessário que se apresente neste plano de recuperação os meios pelos quais a recuperação judicial se perfazerá. Ainda a apresentação de um laudo econômico-financeiro e uma avaliação feita por um técnico no assunto para dizer que existe viabilidade econômica a respeito desse devedor empresário. Ou seja, que existe viabilidade deste empresário devedor se reerguer e acabar pagando todos os credores. Se o laudo não for favorável à viabilidade, ocorrerá aí fatalmente a convolução da recuperação em falência. Porque a viabilidade econômico-financeira do devedor empresário é da essência da recuperação judicial. Se for uma empresa inviável, é melhor que se decrete a falência, porque essa empresa que não é viável, portanto é inviável, ela não tem condições de se reerguer e sobrecarrega toda a sociedade com a ausência de pagamentos a que ela assume com suas obrigações. Então, prestem bem atenção que a palavra que está ligada à recuperação judicial é a palavra viabilidade econômico-financeira. E o artigo 50 da Lei de Falência e Recuperação Judicial vai trazer um rol de formas com que a recuperação judicial pode se processar. Sugerem, por exemplo, a fusão, a incorporação, a alienação de filiais e demais fontes produtoras, mas o rol do artigo 50 é meramente exemplificativo. Ou seja, eles podem adotar a postura de haver uma incorporação, uma fusão, a prorrogação de prazos de pagamento ou ainda a alienação de filiais e unidades produtivas isoladas. Neste caso de alienação judicial dessas filiais e unidades produtivas, não haverá qualquer sorte de sucessão ou transferência de ônus para o terceiro que adquire estas filiais e unidades produtivas. O STJ já se posicionou firmemente diante de algumas ações trabalhistas em que juízes do trabalho deram a sucessão trabalhista para esse terceiro que adquiriu por leilão uma filial, no sentido de que não há sucessão trabalhista. Portanto, esta questão já está sedimentada. Seguindo em diante, nós precisamos relacionar aqui para os senhores que, uma vez transcorrido esse prazo de 60 dias, o recebimento desse plano de recuperação por parte do devedor empresário nos autos do processo faz abrir o prazo de 30 dias para que os credores apresentem objeções ao plano de recuperação judicial. Caso não haja a existência de objeções a serem propostas pelos credores, haverá a aprovação automática do plano de recuperação judicial apresentado. Contudo, se tiver havido a apresentação de objeções, uma que seja, é necessário que o juiz determine a realização da Assembleia de Credores. Então, a Assembleia de Credores, segundo as regras de votação que nós veremos logo mais adiante, fará a apreciação desse plano de recuperação, que, se aprovado, aí sim fará com que haja a concessão do plano de recuperação judicial, que, por consequência, faz abrir o prazo à fase seguinte, a fase de execução da recuperação judicial. E com isso nós fechamos o raciocínio de que a fase de deliberação vai mediar entre o despacho de processamento da recuperação judicial e a aprovação do plano de recuperação judicial, que se fará com a inexistência de objeções ou quando há uma objeção e realiza-se a Assembleia Geral dos Sócios,
na Assembleia Geral dos Sócios, há então a aprovação do plano de recuperação judicial. Mas ainda dentro do contexto da fase de deliberação, é necessário que nós formemos o quadro geral de credores. O quadro geral de credores vai seguir a sistemática que nós já dissemos em aulas anteriores lá na ação de falência. A formação do quadro geral de credores lá da falência e aqui da recuperação judicial seguem os dispositivos do artigo 6º e seguintes da Lei de Falência e Recuperação de Empresas. O próprio devedor empresário, na petição inicial de recuperação judicial, fará juntar uma relação de credores. Qual é a natureza dos créditos e a quantidade devida. Com o despacho de processamento, esta relação de credores é publicada e pode acontecer que algum credor não faça parte desta relação e queira fazer parte, ou ainda que haja algum credor que está na lista de credores, mas não está contente com o valor ou com a natureza da dívida que foi colocada pelo devedor empresário. Neste caso, abre-se o prazo de 15 dias para a apresentação de habilitações dos credores que estão fora da lista ou de divergências para aqueles credores que não constam da lista apresentada pelo devedor empresário. Esse prazo deve ser cumprido à risca, porque logo em seguida abre-se o prazo de 45 dias para que o administrador judicial faça a apreciação dessas divergências e habilitações e faça uma nova publicação da lista de credores. Então, já tivemos uma publicação pelo próprio credor e agora, num segundo momento, um edital com o quadro geral de credores publicado pelo AJ. Da publicação desta nova lista de credores, abre-se o prazo de 10 dias para impugnações. As impugnações devem ser tratadas, como eu disse, dentro do prazo de 10 dias e serão analisadas em separado. O que ocorre é que, uma vez apresentada a impugnação por algum credor ou algum interessado, o credor impugnado tem o prazo de 5 dias para se manifestar. Depois desse prazo de 5 dias em que o credor impugnado se manifesta, abre-se outro prazo de 5 dias também para o devedor manifestar-se a respeito desta impugnação, e se tiver o comitê de credores, esse órgão que é facultativo, como nós vimos em aulas anteriores, mas se ele existir, ele deve se manifestar também no prazo de 5 dias, e por último, o administrador judicial dando o seu parecer no prazo de 5 dias. Feito isso, existe um outro prazo de 5 dias para a decisão do juiz, e dessa decisão do juiz que acata a impugnação ou não acata as razões da impugnação, cabe recurso de agravo de instrumento. É importante dizer que caso um credor perca o prazo para as divergências, mas antes da homologação final do quadro geral de credores, essa perda de prazo da divergência é tida como impugnação, será analisado como impugnação, porque se trata de um crédito retardatário. Ou seja, o crédito retardatário é aquele que não é aferido dentro do prazo de 15 dias para a observação das habilitações e divergências, perdeu esse prazo, então ele é entendido como uma impugnação. Isso, obviamente, se não tiver havido a homologação final do quadro geral de credores. Se houve a homologação do quadro geral de credores, esse crédito retardatário, mais ainda retardatário, deve ser analisado em uma ação autônoma. Em resumo, essa parte constante da definição do quadro geral de credores. Nós temos a primeira publicação feita pelo próprio devedor empresário na petição inicial de quem são os credores, natureza e quantidade. Depois do despacho de processamento, abre-se o prazo para divergências e habilitações, nova publicação de edital com a relação de credores feita pelo administrador judicial, depois uma nova publicação, agora essa lista feita pelo administrador judicial, novo prazo agora para impugnações, e aí uma nova publicação com a homologação dos nomes, natureza e qualidade dos credores. Aí sim nós temos a homologação do quadro geral de credores.
Seguindo em diante, nós devemos... E caminhando para o encerramento de nossa aula, cabe ainda analisarmos a Assembleia Geral de Credores, que só ocorre se houver a apresentação de alguma objeção por parte dos credores. As objeções não são analisadas pelo juiz. Quem analisa é a própria Assembleia de Credores, uma vez que os credores estão no cerne da ação de recuperação judicial e são os maiores interessados nos termos do plano de recuperação judicial. A lei de recuperação determina que a Assembleia de Credores se realize em até 150 dias, contados do despacho de processamento. A análise do plano de recuperação é feita por classes: credores trabalhistas, credores com privilégios, credores com garantias, e a aprovação deve ser feita por cada um das classes de credores. Ao final da Assembleia, é necessário observar se houve uma aprovação do plano sem alterações, se houve uma aprovação do plano com alterações, e neste caso o devedor empresário tem que concordar com estas alterações, e também se nenhum credor que não compareceu e não votou não está sendo prejudicado. Existe ainda a hipótese de rejeição do plano de recuperação. Neste caso, no caso de rejeição, haverá a convolução da recuperação judicial em falência. E é importante dizer ainda a respeito, dentro do contexto de Assembleia, da Assembleia de Credores, do chamado Crown Down, ou, em outras palavras, empurrar goela abaixo o plano de recuperação judicial. Esse instituto jurídico da Crown Down foi importado do direito norte-americano e vai autorizar que o juiz aprove a Assembleia, o plano de recuperação, a despeito de todos os outros, as outras classes de credores não terem aprovado o plano de recuperação. E aqui eu vou colacionar, por exemplo, o que diz o artigo 58, parágrafo 1º. Tem que haver o voto favorável de credores que representam mais da metade do valor de todos os créditos presentes à Assembleia, independentemente das classes. A aprovação de duas das classes de credores nos termos do artigo 45. Na classe em que houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 dos credores. Então existem os requisitos legais que, mesmo tendo a rejeição do plano de recuperação, é possível que ele venha socado goela abaixo, uma vez que se observe os dispositivos legais constantes do artigo 58, parágrafo 1º. Portanto, em síntese, haverá a concessão da recuperação judicial quando apresentado o plano de recuperação, não aparecem objeções, e aí o plano é aprovado independentemente de Assembleia Geral, ou então, apresentado o plano, existe uma objeção, e aí, face à Assembleia Geral de Credores, que é aprovada pelos credores, ou ainda, neste último caso que eu acabei de mencionar, do artigo 58, parágrafo 1º, da Lei de Recuperação de Empresas, que é o Instituto da Crown Down, socar o plano de recuperação goela abaixo dos credores. Com isso, nós encerramos a aula de hoje a respeito da fase de deliberação ou a fase deliberativa, conforme queiram. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, esclarecido algumas dúvidas. Peço que os senhores se inscrevam no canal do Tabelião, compartilhem os nossos vídeos, é muito importante para o bom desenrolar do nosso desenvolvimento aqui do canal do Tabelião. Peço ainda que nos sigam pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Procure por Breno Dores. Até mais! Tchau!